Olá, vamos para o nosso terceiro vídeo estudando provimento 161 de 2006 da Corregedoria Geral de Justiça, concurso TJMG. Questão de número 10. Todo o acompanhamento processual poderá ser feito pelas partes, advogados e quaisquer interessados através das informações disponibilizadas nos terminais de consultas e no sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no endereço eletrônico. Verdadeira ou falsa esta questão de número 10. Meus caros, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo 2º, esta é uma questão correta. Todo acompanhamento processual poderá ser feito pelas partes, advogados e quaisquer interessados através das informações disponibilizadas nos terminais de consulta e pelo sítio do Tribunal de Justiça. Muito bem. Questão de número 11. Compete ao órgão especial o planejamento, a coordenação, a direção e a inspeção e a supervisão do SISCOM. Compete ao órgão especial o planejamento, a coordenação, a direção, a inspeção e a supervisão do SISCOM. Meus caros, conforme dispõe o artigo 50, esta questão está falsa, porque a competência de planejamento, de coordenação, direção e inspeção e a supervisão do SISCOM é da Corregedoria Geral de Justiça. Então a questão de número 11 está falsa. Questão de número 11, falsa. Lembrando a vocês que o SISCOM, pode anotar aí, SISCOM é o sistema de, anote aí, de informatização dos serviços das comarcas. SISCOM, Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas. Questão de número 12, acompanhe comigo. O atendimento às partes nas secretarias de juízos e nos serviços auxiliares será realizado no máximo de 12 às 18 horas. Novamente, questão 12. O atendimento às partes nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares será realizado no máximo de 12 às 18 horas. A questão de número 12 está falsa. Por quê, professor? Porque, de acordo com o artigo 55, parágrafo 1º, o atendimento às partes nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares será realizado no mínimo, não no máximo, no mínimo de 12 às 18 horas. Questão de número 13. O diretor do foro poderá autorizar a suspensão do expediente nas datas decretadas pela municipalidade. Novamente, questão 13. O diretor do foro poderá autorizar a suspensão do expediente nas datas decretadas pela municipalidade. De acordo com o artigo 57, parágrafo 1º, esta questão está errada. Por que a questão 13 está errada, professor? Pois
ele não pode autorizar. Ele quem? O juiz do foro, o diretor do foro não pode autorizar. Quem vai autorizar a suspensão do expediente nas datas decretadas como feriado pela municipalidade será o Corregedor-Geral de Justiça. Quem autoriza é o Corregedor-Geral de Justiça. Quem vai solicitar é o diretor do foro, no prazo mínimo de 10 dias. Questão de número 14. Caberá ao administrador do foro responsabilizar-se pelos mobiliários e bens que guarnecem o fórum, sendo proibidas a entrada e a saída de todo e qualquer material permanente ou a instalação de aparelhos eletrônicos, sem a prévia e expressa autorização do diretor do foro, ainda que sejam de propriedade de particulares. Questão 14, novamente. Caberá ao administrador do foro responsabilizar-se pelos mobiliários e bens que guarnecem o fórum. Então, quem é responsável pelos mobiliários e bens que pertencem ao fórum é o administrador do fórum, aonde tem administrador do fórum, sendo proibidas, preste bem atenção, sendo proibidas a entrada e saída de qualquer material permanente ou a instalação de aparelhos eletroeletrônicos sem a prévia e expressa, tem que ser escrita a autorização do diretor do foro, ainda que tais materiais sejam de propriedade particular. Questão de número 15. Vamos lá, acompanha aí na sua tela. É regra absoluta de que o atendimento aos magistrados, representantes do Ministério Público, advogados e ao público em geral deverá ser realizado no foro judicial, com presteza e urbanidade, prestando-se as informações requeridas e dando-se recibo de documentos ou outros papéis que forem entregues em razão de ofício. Meus caros, a questão número 15, bastante longa, ela está errada. Por quê, professor? Porque há ressalvas quanto às informações protegidas por sigilo. E a questão diz que é regra absoluta. Não é. Há ressalvas, é uma regra relativa. Então, é regra absoluta de que o atendimento de magistrados, representando o Ministério Público, advogados e ao público em geral, deverá ser realizado no foro judicial com presteza e urbanidade, prestando-se as informações requeridas e dando-se recibo de documentos ou outros papéis que forem entregues em razão de ofício? Não é absoluto. O artigo 57, caput, ele traz ressalvas quanto às informações protegidas pelo sigilo. Questão de 16. Os servidores, funcionários e prestadores de serviço das secretarias de juízo e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância, no exercício de suas funções, receberão atendimento prioritário nas secretarias e serviços auxiliares, não sendo exigida identificação. Questão de 16. Verdadeira ou falsa? A questão 16 está falsa. Por quê, professor? Conforme dispõe o artigo 57b, preste bem atenção, esses servidores, funcionários e prestadores de serviços das secretarias de juízo e dos órgãos auxiliares terão de apresentar identificação por meio de crachás. Questão de número 17. Caberá ao administrador do fórum responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da prestação de serviços terceirizados de segurança do fórum, objetivando da maior tranquilidade e segurança ao juiz de direito, servidores, advogados, partes e demais pessoas que ali exerçam suas atividades ou que por ali transitem,
ficando proibido o deslocamento dos porteiros, vigilantes ou agentes de segurança para exclusiva segurança nas audiências. A questão de número 17, nós vamos relê-la, ela está correta, conforme dispõe o artigo 70, inciso 4. Caberá realmente, aonde tem o administrador do foro, responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da prestação de serviços terceirizados de segurança do fórum, objetivando o que, meus caros colegas? Dar maior tranquilidade e segurança aos juízes de direito, servidores, advogados, partes e demais pessoas que ali exerçam suas atividades ou que por ali transitem, ficando então proibido o deslocamento dos porteiros, vigilantes ou agentes de segurança para exclusiva segurança nas audiências. Vamos agora para a questão de número 18. Questão 18. Os servidores e prestadores de serviços das secretarias de juízo e dos órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância, quando do recebimento de protocolos, documentos, objetos ou expedientes internos, deverão assinar o formulário de recibo, apondo o número de matrícula funcional. De acordo com, preste bem atenção, a questão 18, ela está correta. De acordo com o artigo 57b, questão 18 está correta. Questão 19. Com prejuízo, preste bem atenção na questão 19, acompanhe na sua tela. Com prejuízo das atribuições previstas no artigo 65 da Lei Complementar número 59 de 2001, que nós já estudamos, vários vídeos gravados sobre essa lei, pode-se afirmar que são competências do diretor do foro exercer com eficiência, legalidade e regularidade as incumbências afetas ao seu mistério, observando as normas e orientações expedidas pelo Tribunal de Justiça ou pela Corregedoria Geral de Justiça, orientar, fiscalizar e disciplinar no âmbito de sua competência a Secretaria de Juízo, os serviços auxiliares da Justiça, os serviços notariais e de registro de sua comarca, de modo permanente, mediante representação de qualquer interessado ou de ofício, fiscalizar o uso do selo de fiscalização, que é obrigatório em todos os atos notariais e de registros praticados, com base nas normas legais e regulamentares correlatas. Meus caros, a questão de número 19, ela está incorreta. Pode anotar, errada, incorreta. É uma questão falsa, porque ela vai de encontro ao artigo 58 do provimento 161. Pois quando a questão diz com prejuízo, lá no iniciozinho da questão, com prejuízo, é falso, porque na verdade é sem prejuízo das atribuições previstas na Lei Complementar 59. Realmente, os demais estão corretos, porque são competências do diretor do foro. Exercer com eficiência, legalidade, regularidade as incumbências afetas ao seu cargo, ao seu mistério, observando as normas, ele deve observar as normas e orientações pedidas pelo Tribunal de Justiça
ou pela Corredoria Geral de Justiça. Ele deve orientar, fiscalizar e disciplinar no âmbito de sua competência, as secretarias, a Secretaria de Juízo, serviços auxiliares da Justiça, os serviços notariais e de registro da comarca, de modo permanente, contínuo, mediante o quê? Mediante a representação, preste bem atenção, a representação de qualquer interessado ou de ofício. E é de sua competência também fiscalizar o uso do selo de fiscalização, que é obrigatório em todos os atos notariais e de registros praticados, com base, lógico, em normas legais e regulamentares correlatas. Muito bem, então, a questão 19 é uma questão falsa, conforme dispõe o artigo 58. Questão 20. Ao peticionar ao juiz de direito, solicitando informações de testemunhas ou partes, deverá o advogado apresentar em todas as hipóteses, juntamente com a petição, o pagamento da verba indenizatória do oficial de justiça. Questão 20. De acordo com o artigo 75, parágrafo único, ela está errada. Porque, na verdade, não é em todas as hipóteses. Vai ocorrer nos casos da assistência gratuita. Quando houver assistência gratuita deferida pelo juiz, não há que se falar em recolhimento de custas. Então, a questão 20 está errada. Questão 21. O colégio de servidores da comarca de Belo Horizonte será composto de escrivães, do contador tesoureiro, do diretor da central de mandados, do diretor da central de distribuição e do escrivão da central de certidões. A questão 21 está correta, conforme dispõe o artigo 62. O Colégio de Servidores da Comarca de Belo Horizonte será composto realmente de escrivães, do contador tesoureiro, do diretor da central de mandados e do diretor da central de distribuição e do escrivão da central de certidões. Corretíssimo. Artigo 62 do provimento 161 da Corredoria Geral de Justiça. Questão número 22. Acompanhe aí em sua tela. Caberá ao administrador do fórum zelar pelo bom funcionamento do fórum, cuidando de todas as áreas a eles afetas, sempre sobre a supervisão e as ordens do diretor do foro da comarca. Corretíssima a questão de número 22, conforme dispõe o artigo 70, inciso 1. Caberá ao administrador do fórum zelar pelo bom andamento do fórum, cuidando de todas as áreas a ele afetas, sempre sob a supervisão e as ordens do diretor do foro da comarca. Questão número 23. Nas comarcas informatizadas, as guias de recolhimentos referente às custas, emolumentos, taxas judiciárias ou de expedientes, quando cabíveis, serão emitidas através do SISCOM, Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas. Questão 23 está verdadeira, conforme dispõe o artigo 73
do provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça. Novamente, nas comarcas informatizadas, as guias de recolhimento referente às custas, emolumentos e taxas judiciárias ou de expediente, quando cabíveis, serão emitidas através do SISCOM. SISCOM, Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas. Questão de número 24. Abrangem as custas prévias à autuação, processamento, preparo e registro de decisão, atos e termos do feito, do início ao arquivamento e as citações previstas na petição inicial. Preste bem atenção, porque a questão de número 24, ela está correta, conforme dispõe o artigo 74. Abrangem as custas prévias à autuação, processamento, preparo e registro de decisões, atos e termos do feito, do início ao arquivamento, e as citações previstas na petição inicial. Questão de número 25. Os feitos com pedido de assistência judiciária serão distribuídos dependendo de emissão de guias. Novamente a questão 25. Os feitos com pedido de assistência judiciária serão distribuídos dependendo da emissão de guias. A questão de número 25, ela está incorreta. É uma questão errada, pode anotar, pois não depende guia, conforme o artigo 74, parágrafo 3º e 4º, caso seja indeferido o pedido pelo juiz de direito, a parte será intimada para recolher o pagamento das custas, taxas e despesas processuais sob pena de extinção do feito. Então, os feitos com pedido de assistência judiciária não há que se falar em emissão de guias. Na verdade, independe da emissão de guia. A emissão de guia é no caso de indeferimento. Questão de número 26. Consideram-se custas ocasionais, não mais prévias, ocasionais, aquelas devidas no decorrer do processo e não incluída nas custas prévias. Novamente, consideram-se custas ocasiões, aquelas devidas no decorrer do processo, e não incluídas nas custas prévias. Verdadeiro, conforme dispõe o artigo 75 do provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG. Nós encerramos esse vídeo e no próximo nós iniciaremos pela questão de número 27. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando o nosso trabalho. Que Deus abençoe você que me assiste nesse momento. Não se esqueça nunca, seja disciplinado, confie no seu potencial, confie na sua garra, na sua dedicação. Deus está te abençoando nesse momento. Basta que você acredite no seu potencial e acredite que você é capaz. Você precisa somente, unicamente de uma vaga. Sucesso e que Deus abençoe você e nós que nesse momento estudamos junto. Um grande abraço.